No Getsemane, a estreia mundial da Sinfonia Eucarística, uma noite única no seu gênero que reuniu as igrejas de Jerusalém. Mais uma vez tem início o ano acadêmico da Universidade Americana de Mabada. Além de um grande complexo escolar, também um lugar para educar as novas gerações à paz. Zababde e Burkim, o itinerário da visitação e o local do milagre dos 10 leprosos. Lugar pouco conhecido de uma área da Terra Santa, rica em história e memórias preciosas, a Samaria. Ao lado do Centro Comercial Manila, em Jerusalém, encontra-se o grande edifício das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Um jardim de infância, uma escola e uma casa para deficientes físicos abandonados que acolhe a todos, independente da crença religiosa. Minha emoção é muito grande. Tivemos a sensação de que toda a igreja rezasse junta, unida. Não só a igreja de todos os cristãos de Jerusalém, mas também os anjos e os santos que invocamos. A emoção muito bonita de ter visto esses líderes da igreja juntos nesse jardim que transpira a beleza de Jesus. As oliveiras do jardim do Getsemane, os antigos muros da cidade santa no fundo e a beleza da música. A beleza de uma linguagem universal capaz de unir sem forçar, que reuniu em um dos lugares mais santos, onde Jesus sofreu a sua agonia e rezou ao Pai antes de ser capturado e condenado à morte, toda a realidade cristã de Jerusalém. Juntos, para assistir à estreia mundial da Sinfonia Eucarística, composta pelo franciscano padre Armando Pierucci. Music is the common language. Em todo o mundo, a música é uma linguagem comum, porque é a linguagem do coração. Eventos como esse devem ser promovidos e apoiados, de modo que as pessoas possam entender que estamos todos sob o mesmo céu, sob um único Deus, e por isso somos uma só humanidade e temos um destino comum. We have common destiny. Transmitida ao vivo por muitos canais de televisão ao redor do mundo, a noite de sábado, 22 de setembro, foi uma noite única no seu gênero, que soube reunir não apenas os líderes e representantes das igrejas de Jerusalém diante do mesmo evento, mas viu a complexidade das tradições presentes nessa Terra Santa desempenhar um papel de protagonista no próprio evento. 12 canções litúrgicas provenientes de 12 tradições, cantadas a capela e depois replicadas em seu desenvolvimento sinfônico pela orquestra e coral. Quisemos enfrentar esse trabalho com profunda fé, acreditando na unidade do povo cristão. A parte mais difícil foi a do coral, porque eles tiveram que lidar com 11 línguas diferentes da nossa. Trabalharam muito duro. Uma ideia que nasceu em Jerusalém e realizada graças ao trabalho de muitas pessoas que se disponibilizaram para esse projeto e que, acima de tudo, um convite a todos os cristãos a se tornarem mais conscientes de sua identidade e do que os acompanha. Eu creio que a Eucaristia é a presença viva de Cristo na terra, que respira aqui por cada homem. E através da beleza dessa noite, a beleza da Eucaristia, podemos ver como seja possível a união, não a separação. Em 2005, o Alto Conselho para a Educação da Jordânia concedera ao Patriarcado Latino de Jerusalém a autorização para a construção de uma universidade católica em Madaba. Em 2009, o Santo Padre, durante a sua peregrinação à Terra Santa, abençoou a pedra fundamental. Hoje, a Universidade de Madaba é uma realidade eficiente e qualificada. Começamos a aceitar os estudantes em outubro de 2011. Começamos com 210 estudantes e hoje são mais de 600 que frequentam os cursos.
7 faculdades e 18 cursos de Laurea, mas também laboratórios, estruturas esportivas, dormitórios para os estudantes. Para o patriarca de Jerusalém, Dom Tual, trata-se antes de tudo de um reconhecimento importante de um ótimo trabalho realizado nesses anos na educação dos jovens. Tínhamos necessidade de uma universidade nossa, católica, que dependesse do patriarcado, onde pudéssemos apresentar nossos valores e ensiná-los. Significa não somente transmitir a novidade do anúncio cristão tout court, mas em plena primavera árabe dar uma alternativa a essa região atormentada. Faço um apelo a todos os amantes da paz em prol do Oriente Médio. Se queremos a paz, devemos também preparar pessoas para esta paz. O campus universitário poderá acolher até 8.000 estudantes. O ano acadêmico que está para iniciar já registrou um aumento nas inscrições em relação ao ano passado. No futuro, queremos ampliar as nossas especializações, as nossas escolas, como a de medicina e direito, e etc. Está em jogo a formação da nova classe que irá dirigir todo o Oriente Médio, que terá a tarefa importante de guiar a região a uma nova fase, depois de deixar para trás a fase atual tão dolorosa. A cidade de Nablus, com a igreja do Poço de Jacó, onde se recorda o encontro de Jesus com a samaritana, é talvez o lugar mais visitado da Samaria. Mas o restante dessa parte da Terra Santa não é frequentemente incluído nos itinerários tradicionais de peregrinações, embora seja bastante rica de história. A partir de Sebástia, a cidade fundada por Herodes o Grande, rica em vestígios arqueológicos da época romana e bizantina, e que conserva também o túmulo de João Batista. Sebástia, o exemplo mais recente de uma inteligente valorização da herança cultural palestina, poderia servir como modelo, por exemplo, para Zababde, uma aldeia da Samaria, que também preserva interessantes vestígios de épocas antigas, o que exigiria a devida atenção e preciosas memórias. Essa foi uma etapa fundamental, porque Jesus, partindo da Galileia, também ele fez sua viagem para Jerusalém, parando precisamente na Samaria. Zababde, na tradição antiga, já a partir da época bizantina, também há aqui perto mosaicos que recordam a grande igreja, até mesmo de 5 naves, da qual resta alguma coisa. A memória está ligada à visitação, isto é, o itinerário que, segundo uma tradição perpetrado por algum peregrino, por algum crente judeu cristão, que corresponde ao itinerário de Maria, que, partindo de Nazaré, como diz Lucas, subiu os montes da Samaria para ir em direção da Incarém. Entre essas etapas, há certamente Zababde, nesse percurso antigo, e também alguma outra etapa entre as quais Nablus. Ainda hoje, muitos peregrinos palestinos fazem a pé, em 4 dias, Nazaré a Incarém. Então, essa é uma etapa significativa nesse encontro entre Maria e Isabel. Essa igreja é dedicada precisamente ao encontro entre Maria e Isabel. Não muito longe de Jenin, para o oeste, outro lugar importante da memória evangélica, a aldeia de Burquim, onde a tradição coloca um dos milagres mais conhecidos entre aqueles feitos por Jesus, a cura dos 10 leprosos. A pequena igreja greco-ortodoxa, recentemente restaurada, uma verdadeira obra de arte, preserva esta ampla gruta que sempre foi considerada pela piedade popular como o refúgio que abrigava os 10 infelizes condenados a viver longe de todos. Construída sobre as ruínas de uma igreja bizantina precedente, essa igreja é considerada por alguns como um dos primeiros locais de culto surgidos na Terra Santa. Burquim, uma memória desconhecida para muitos peregrinos, mas muito interessante, também recentemente reorganizada e que recorda a memória dos 10 leprosos que encontraram Jesus. Um dos quais, um samaritano, porque estamos na área da Samaria, voltou para louvar e agradecer a Deus, e depois Jesus que o curou. Então a Samaria como uma terra que tem uma memória muito ferida, já também antes do Novo Testamento, porque se recorda aqui o cisma samaritano, mas depois Jesus como sinal de reconciliação, porque é aquele que acolhe os samaritanos, e ele mesmo é representado por Lucas como o bom samaritano. E isso nos dá uma ideia de convergência, de unidade, de reconciliação.
Uma missa solene presidida por Dom William Somali para dizer obrigado. Obrigado de toda Belém às irmãs e funcionários do Caritas Baby Hospital, que domingo 22 de setembro comemorou 60 anos de atividades. O hospital pediátrico único em toda a Palestina nasceu em 1952 por intuição de um sacerdote suíço em peregrinação à Terra Santa. Em 1975 foi inaugurado o hospital atual e desde então as irmãs elisabetinas acolhem todas as crianças, sem distinção de qualquer espécie, que precisam de cuidados, com a certeza evangélica de acolher em cada uma dessas crianças também Jesus. É um dia solene, o mais santo do calendário judaico. E em Jerusalém ainda é mais. É quarta-feira, 26 de setembro, Yom Kippur. Durante o dia da expiação, a cidade santa para. Os semáforos são desligados, as ruas desertas transmitem uma atmosfera quase surreal. O silêncio abafado das ruas dá sacralidade que para os judeus só acontece uma vez por ano. Segundo a tradição, é nesse dia que todo o povo eleito pede perdão a Deus por seus pecados, a última ocasião, depois de um período de purificação, para expiar os pecados cometidos durante o ano. O branco das roupas simboliza a cor das almas purificadas. O clima de penitência e de festa atinge todos, os mais religiosos e também os mais leigos. Mas a parada completa de Jerusalém faz qualquer um cair na reflexão e no silêncio. É um jardim de infância, mas também uma escola e uma casa para deficientes. Há crianças sorridentes, mas também anciãos com o rosto marcado. Há lugar para todos nas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Em Jerusalém, quase protegido do barulho do centro comercial ao lado, o imponente complexo das Irmãs Vicentinas é um oásis de caridade cristã em um contexto predominantemente judaico. Histórias de abandono e sofrimento, rostos que em muitos casos não podemos mostrar, nomes que ainda não podem ser pronunciados. Os hóspedes dessa estrutura, que acolhe entre 150 e 200 pessoas, encontraram ao longo do tempo uma nova dignidade. O Kindergarten hospeda quase 30 crianças, de 0 a 2 anos. As professoras cuidadosas muitas vezes tomam o lugar da mãe e do pai ausentes. O alimento e o afeto não faltam entre as salas de aula coloridas. E no jardim, os maiores se reúnem para jogar juntos com a alegria que a vida lhes roubou muito cedo. Você sente que essas crianças têm já problemas, principalmente no que diz respeito aos genitores, o pai e a mãe. Às vezes elas sentem falta, porque eles não dão amor. E então, quando podem, vêm aqui. Então nós cuidamos delas, damos o amor e tudo o que elas precisam. Através dos grandes corredores do edifício, chegamos ao departamento para pessoas com deficiência. Há 75 entre médicos e fisioterapeutas que cuidam de quem tem má formação e retardo mental grave. Encontramos árabes com síndrome de Down e também judeus em uma cadeira de rodas. Mas os olhos das irmãs e voluntários não se detêm, como nós, nas diferenças religiosas. O olhar que acompanha essas criaturas frágeis é de quem está pronto para oferecer tudo a qualquer um. Temos cerca de 28 pessoas com deficiência que são hóspedes aqui. Algumas chegaram logo após o nascimento, enquanto outras depois de acidentes graves. Nós cuidamos de todos. A prisão do corpo é assim superada todos os dias através de um amor incondicional e de curas atenciosas e profissionais. E é impossível não se deixar levar para dentro de um inacreditável clima de festa que reina entre as paredes do complexo. Porque no coração de Jerusalém há pessoas que cantam, rostos de palhaços que riem com um pouco de pintura sobre os lineamentos, pessoas que não negam seu sorriso cheio de uma estranha alegria que consegue emocionar.